Estamos dando início ao programa Tribuna Independente, na segunda-feira, com um formato um pouco diferente, porque teremos um diálogo, discutiremos aqui os quatro um tema que para nós é de extrema relevância, na medida que no próximo dia 19, o Papa Bento XVI comemorará 5 anos da sua eleição. Então falaremos sobre o papado, falaremos sobre o papel da Igreja na civilização ocidental e temos como convidados eminentes professores universitários. Aqui ao meu lado, a professora Ivete Senise. Em 180 anos da Faculdade de Direito, nunca houve uma mulher dirigindo a Faculdade de Direito. Ivete Senise foi a primeira mulher a dirigir, e única, a dirigir a Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, a mais antiga e tradicional faculdade de Direito do Brasil, ao lado de Olinda, em Pernambuco. Temos o desembargador e a presidente do Instituto dos Advogados de São Paulo, que é a Casa do Jurista por Excelência, instituição fundada em 1874. Temos na minha frente o professor e desembargador Jair Renato Nalim, que é presidente da Academia Paulista de Letras, também professor universitário da USP, e que participará mais uma vez no nosso programa Tribuna Independente. E temos o professor Paulo Cremonese, da Universidade de Santos, e que virá pela primeira vez, está participando do programa Tribuna Independente e que, sobre as questões referentes à Igreja, é um permanente estudante. De tal maneira que, nesse programa hoje, discutiremos fundamentalmente o papel da Igreja, a importância do papado e a contribuição da Igreja na civilização ocidental. Mas antes de começarmos o nosso debate, vamos a uma pergunta da rua. Meu nome é Cláudia, sou técnica de informática e eu gostaria de saber o que o Papa João Paulo II tinha que o Bento XVI não tem. Então, antes de começarmos propriamente o nosso debate, eu respondo. São duas figuras excepcionais da Igreja, admiráveis do ponto de vista de cultura, de formação, do debate que tiveram para enfrentar problemas próprios da sua época, mas com personalidades diferentes. O Papa Bento XVI é fundamentalmente um estudioso, é um filósofo, Academia de Ciências do Vaticano, com 80 participantes, dos quais 29 prêmios Nobel, tinha 2 sacerdotes, um deles é o cardeal Ratzinger, que é o nosso Papa. Papa Bento XVI. João Paulo II, o estilo dele, não do filósofo de se aprofundar, mas daquele que conhecia todos os meandros da alma humana, na verdade tinha um papel diferente. João Paulo II, ele esteve em contato permanente com o povo e vivia nesse contato, transmitindo quase como se fosse, até porque veio da luta contra o nazismo, contra o totalitarismo da época, enfrentou na Polônia a dificuldade de conviver com o regime marxista e era um homem, portanto, de luta permanente e de contato com o povo, embora também um intelectual. Mas um era mais um filósofo, e é mais um filósofo, o Papa Bento XVI, enquanto que João Paulo II era um filósofo também, sem a profundidade de Bento XVI, mas com um espectro de abrangência sobre o conhecimento da alma humana admirável. Então, os dois exercem magnificamente, João Paulo II no passado, Bento XVI no presente, o papel de uma igreja renovada, que é a igreja que nós temos no momento. E agora já vamos direto para o nosso diálogo, a nossa conversa no programa. E eu já começo com a minha caríssima colega e contemporânea de faculdade, Ivete Senise. Ivete, você que conhece como diretora, que foi da faculdade, a importância da universidade na formatação do mundo ocidental,
Como é que você vê esse papel das primeiras universidades terem sido formadas pela Igreja? Na verdade, por muito tempo na Antiguidade e depois na Idade Média também, se confundia igreja e universidade. A universidade era a igreja era a universidade. E lá é que se formou a nossa civilização ocidental, os fundamentos da nossa cultura, como hoje nós temos, a filosofia, as questões éticas e toda a ciência, na verdade, teve início nessas iniciativas da igreja de aprofundar o conhecimento e de transmitir o conhecimento, não é? É verdade que a língua falada era o latim, a língua escrita também, e havia uma certa limitação, evidentemente, nessa transmissão de conhecimentos, não era um conhecimento popularizado como é hoje, mas foi assim que nós conseguimos construir, não é, os alicerces da nossa civilização, que depois tiveram que se popularizar e se diversificar. Mas o papel foi muito importante. Aliás, isso que a Rivotti colocou, né, me parece realmente que foi a grande contribuição da Idade Média. Aliás, Daniel Ropes colocava na sua História da Igreja que a Idade Média se caracterizou pelas cruzadas, pelas catedrais e pelas universidades. As catedrais, em nível de arquitetura, até hoje são admiradas por aquilo que representou no avanço dos projetos arquitetônicos. As cruzadas representaram efetivamente o idealismo que tinham, eram guerras que não eram guerras econômicas, eram fundamentalmente por idealismo, e as universidades que alicerçaram, como disse a Ivete. Agora eu perguntaria a você, Naline, em nível da igreja atual, essa preservação da cultura ocidental, nós sentimos ainda hoje nos filósofos da igreja, nos pensadores da igreja, que não se perdeu todo esse impulso que a igreja veio desde aquela época. Há uma época, no século XII e XIII, em que a filosofia ocidental é uma filosofia cristã, católica. Todos os filósofos são filósofos católicos. De rigor, nós vivemos também uma época de explosão dos grandes pensadores árabes, Avicena, Averroes, influenciando o nosso São Tomás de Aquino. Mas esta continuação, como você vê esta continuação? Você reconhece um papel da igreja realmente extremamente importante na preservação e na manutenção até hoje de um pensamento de valores. Como você vê, Naline? Olha, Ives, eu acho que nós devemos à igreja, isso qualquer agnóstico, qualquer pessoa que cultive o ateísmo, né, infelizmente muito em moda com essas teorias do Dawkins, de que Deus é um delírio, nós devemos à igreja toda a revitalização do pensamento grego, né? Não fora Agostinho mostrar que o platonismo pode ser vivenciado à luz da cristandade, do cristianismo, e Tomás de Aquino com o pensamento aristotélico, toda a civilização é tributária dessa contribuição. E nós prosseguimos numa linha. Eu gostaria de, pelo menos, citar dois que me encantam, que são Jacques Maritain e Teilhard de Chardin, não é? Que mostram, né, principalmente Teilhard de Chardin, que nós não precisamos temer o darwinismo como se fosse alguma coisa que viesse a fragilizar a nossa fé, não é? A evolução é perfeitamente explicável à luz da presença do design criacionista, num design inteligente, de um criador que foi o motor propulsor de tudo isso que nós temos, não é? Então, essa contribuição que a igreja deu e continua a dar, não é hermética, não é só a nós católicos, mas é algo que o mundo inteiro se aproveita disso, né? E nós continuamos a produzir essa filosofia, esse pensamento. A contribuição da igreja para a ética, né, que é o seu campo de atuação, é imensurável. Eu acho que isso é reconhecido e deve ser reconhecido por todos, que sejam ou não crentes. Aliás, podia acrescentar pois não, claro. que está falando?
Porque é uma coisa que tem me impressionado ultimamente. Eu gosto muito de ler livros científicos, seja em matéria de astronomia, de biologia, física, física quântica. Eu gosto de sair um pouco da minha área, que é o direito, né? E eu tenho ficado bastante impressionada agora com o esforço que tem sido feito dentro da própria igreja em mostrar, em escrever, em algumas pessoas divulgarem escritos e estudos para compatibilizar Deus e a ciência. Então, porque houve uma época que essa separação era nítida, né? Ou você se alinhava, evidentemente, no criacionismo ou no evolucionismo e era uma briga total. E hoje há uma procura muito grande dentro da própria igreja de mostrar que a ciência não é incompatível com o pensamento divino. Então... Inclusive, essa colocação de você ter qualquer que seja a solução, o criacionismo, o evolucionismo, é o momento em que o ser humano recebe a alma. Então, é indiferente, no momento em que ficar definida qual é realmente a origem, isso não haverá problema. Mas há um dado que me parece importante, Ivete, depois eu vou perguntar isso ao Paulo também, e que eu considero notável, se nós analisarmos, por exemplo, 2 documentos bíblicos. Primeiro, o Gênesis. Se nós considerarmos a ordem da criação do universo, fez a luz, o Big Bang. A ordem da criação, o que aparece em primeiro lugar, até aparecer a água, etc. Os 6 dias transformados em bilhões de anos, os 15 bilhões de anos, é rigorosamente. Agora, o que me impressiona mais, já que você gosta, é que São Pedro, na segunda epístola, diz que um dia a terra será consumida pelo fogo. E se nós analisarmos, uma das teorias é de que quando o Sol se consumir por inteiro, daqui 5 bilhões de anos, ele irá consumir, antes de transformar numa estrela anã de densidade incomensurável, ele queimará todos os planetas mais perto, Vênus, Terra e Marte. O que vale dizer, tanto na origem de Gênesis, como na carta de São Pedro, que não era nenhum especialista em astronomia, nós encontramos exatamente o que está previsto. Mas eu gostaria de também ouvi-lo sobre isso, o Paulo. Doutor Ives, boa noite a todos, o telespectador. É interessante porque a igreja já se manifestou que as Sagradas Escrituras contêm verdades de fé. Então, necessariamente, a teoria darwinista ou qualquer outra teoria científica que vier a explicar a criação não se choca com a teoria religiosa. Por quê? Deus é o princípio criador de tudo. Então, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, deixa clara uma visão de que Deus é a criação, é a fonte de tudo, e o homem bíblico, ao redigir, inspirado por Deus, o fez para traduzir as verdades inefáveis de Deus de uma forma mais simples possível. Então, essa questão até me parece relativamente superada já há algum tempo e foi totalmente superada com a encíclica de João Paulo II, que certamente, aproveitando até o início do programa, que o senhor brilhantemente fez, traçou os 2 perfis do Papa João Paulo II e do Papa Bento XVI, eu particularmente, até porque os principais fatos da minha vida ocorreram durante o pontificado, estão ocorrendo durante o pontificado de Bento XVI, eu tenho um verdadeiro amor, um carinho filial por ele. Eu vejo Bento XVI com paixão mesmo, e tenho certeza que Bento XVI era o braço direito. Os 25 anos de pontificado, de santo pontificado de João Paulo II, contaram com um braço forte, a mente brilhante de Bento XVI, e ele certamente ajudou a redigir a famosa encíclica Fé e Razão. Então, fé e razão caminham lado a lado. E o ilustre desembargador foi muito feliz ao falar que um ateu sério, comprometido, que queira realmente investigar os fatos, não pode de forma alguma desprezar a participação da igreja na construção da civilização ocidental. Que é a civilização ocidental, a Europa foi construída nas mãos da igreja.